Olá, é um prazer enorme estar aqui junto com vocês para conversar sobre algo que está no centro de tudo o que realmente importa, a nossa saúde. Quando eu falo saúde, eu estou falando muito mais do que simplesmente a ausência de doença. A Organização Mundial da Saúde deixa isso muito claro. Estou falando de um estado de equilíbrio perfeito que coloca em conexão o nosso corpo físico, a nossa mente, as nossas emoções. Saúde, na verdade, é quase igual felicidade. Saúde é plenitude. E como médico eu posso dizer, atualmente a medicina moderna, ela tem uma base muito sólida. Nós temos estrutura, temos conhecimento, sempre em crescimento, temos tecnologia de ponta. Jamais, na história da humanidade, tivemos tantos diagnósticos feitos precocemente. Tratamentos inovadores, medicamentos precisos, cirurgias altamente complexas feitas cada vez de uma maneira mais simples. A ciência evoluiu de uma forma extraordinária. Isso é um fato. Mas eu pergunto, será que isso tudo que o Dr. Fernando Gomes está falando para vocês é o suficiente para que uma pessoa seja realmente saudável? É possível qualquer um de nós não ter doença diagnosticada nenhuma. E mesmo assim, a gente não se sentir bem. Aliás, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu tenho certeza que vocês estão pensando e lembrando de várias coisas, né? Existem coisas que não são detectadas por nenhum exame, por mais sofisticado que seja, por nenhum exame de sangue. O que falta? Falta paz interior, falta sentido, falta propósito. E é nesse momento, então, que eu preciso dar um passo para uma próxima dimensão de uma segunda cadeira importantíssima na ciência que eu levo na minha vida profissional. A neurociência. A neurociência é um ramo da ciência que estuda o sistema nervoso, com foco principal no cérebro. O objetivo é entender como esse órgão maravilhoso funciona, como ele se desenvolve, como ele responde a estímulos, como ele se relaciona com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções e até mesmo com a questão das doenças e com a nossa finitude. Relacionando então pensamento, andar superior, córtex, com emoções, sistema límbico, propósito vai muito além de simplesmente entender o que você faz na sua vida. É o porquê você faz. É o que te motiva a levantar todos os dias. É o que faz os seus olhos brilharem por algo melhor. É possível um ser humano não ter religião nenhuma e mesmo assim manifestar a fé. A fé em si mesmo, a fé na vida, a fé em algo maior. E do ponto de vista neurocientífico, é a integração entre duas inteligências, a existencial, que pergunta por que existimos, com a inteligência intrapessoal, que cuida do nosso eu interior, que trilha esse caminho. A inteligência existencial, descrita por Howard Gardner na teoria das inteligências múltiplas, ela lida com questões complexas e reais da natureza humana. Quem somos,
Por que estamos aqui? Qual é o papel do ser humano nessa vida? O que acontece com a nossa consciência depois da morte física? Qual é o papel do ser humano no universo? Por outro lado, a inteligência intrapessoal, ela se relaciona com o entendimento do nosso interior, o autoconhecimento, a percepção dos nossos comportamentos, da nossa motivação, dos nossos esforços e até mesmo do desenvolvimento das nossas inteligências. A inteligência intrapessoal também faz parte da teoria das inteligências múltiplas. Uma pessoa com inteligência intrapessoal bem desenvolvida é uma pessoa autorregulada, é uma pessoa autêntica, é uma pessoa que não tem medo e que tem uma estabilidade emocional diferenciada. Essas duas inteligências, juntas, conseguem explicar a fé nesse contexto. A inteligência existencial olha para o céu e pergunta: por que estamos aqui? Qual é o meu papel nesse mundo? E a inteligência intrapessoal diz o seguinte: fecha os olhos, olha para dentro, porque a resposta começa aí dentro. A espiritualidade e o circuito da fé, ele é tão real como outros circuitos que nos dão habilidade para caminhar, para respirar, para falar, para se comunicar. Fé nesse contexto é muito mais do que simplesmente crença. É um verdadeiro mapa neural que mistura e integra o mistério do universo e o reconhecimento de nós mesmos. Rituais, como observado em algumas religiões, rosário no catolicismo, os mantras no hinduísmo, a oração islâmica, a gira na Umbanda e muitas outras, são manifestações que acionam circuitos que sabemos que produzem calma, tranquilidade, bem-estar, fortalece o sistema imunológico e nos dá um senso de pertencimento. Córtex pré-frontal e sistema límbico integrados. A fé, isso já foi demonstrado, ela é capaz de promover benefícios incríveis para a nossa saúde. O Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, demonstrou que algumas das manifestações, como por exemplo a oração ou a meditação, é capaz de acionar circuitos cerebrais semelhantes ao que produzem felicidade e bem-estar, dopamina, serotonina e muitos outros neurotransmissores. As Blue Zones são regiões do mundo já catalogadas onde existe a longevidade, onde as pessoas vivem mais e vivem melhor. E como a gente percebe no mapa, é impossível dizer que todas as pessoas aqui têm o mesmo traço genético. Então, muito do comportamento e de como essas pessoas vivem pode explicar como viver mais e como viver melhor. E existe um denominador em comum. A espiritualidade está presente em todas essas comunidades, independente da religião. A fé se manifesta, fazendo o cérebro tentar traduzir o sagrado e, ao mesmo tempo, gerando a sensação de pertencimento. E isso faz muito sentido no mundo onde cada vez mais o ser humano vive mais. Ritos como, por exemplo, do Santo Daime, que utiliza a planta huasca, capaz de acionar o circuito relacionado com a serotonina, promovendo aumento da consciência, transcendência, abrindo janelas ou portais para tocar em algo diferenciado,
é uma realidade. Independente do caminho, é tudo comportamento humano. E quando a gente fala de transcendência, de contato com a espiritualidade, de contato com a consciência de quem talvez não esteja dentro de um corpo físico, no nosso meio, nessa cidade, não tem como a gente não citar o nome de uma pessoa que atravessa gerações. Eu estou falando de Chico Xavier. Chico Xavier escreveu de maneira mediúnica mais de 450 livros, com estilo literário, de uma maneira profunda, mesmo sem ter uma formação acadêmica clássica. Décadas depois, estudos com ressonância magnética funcional demonstraram que médiuns brasileiros, escrevendo durante o transe, a psicografia, apresentavam algo extremamente interessante. O córtex pré-frontal não era tão funcionante como geralmente nós sabemos que acontece quando uma pessoa está fazendo uma produção artística, intelectual, que demanda criatividade. Mas eu não estou aqui para discutir a mediunidade como um fenômeno neurobiológico ou simplesmente uma fórmula neuroquímica. Na verdade, a ideia é compreender essa integração entre o corpo, o cérebro, a mente e o espírito. E esse reencontro da fé com a ciência, ele se faz presente, sobretudo no nosso meio. Nesse ano, em março, o Conselho Federal de Medicina criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade. E o objetivo principal é fazer a integração da espiritualidade, da fé, com conhecimento médico, com respaldo científico, de maneira que os médicos possam ser alimentados de algo que faz com que nós possamos entender e compreender o indivíduo de uma forma muito mais profunda e global. Então, quando a gente fala de fé, de religião, de espiritualidade, que antes era visto de uma forma como um tabu, agora nós percebemos que esse tema passa a ocupar um lugar legítimo dentro do conhecimento médico e da prática clínica. O que eu posso dizer é o seguinte: a neurociência da fé consegue nos mostrar que muito mais do que circuitos neurais dentro do cérebro é o caminho de reencontro com o que nos faz humanos que realmente impacta. A nossa busca por sentido, o nosso desejo de cuidar e ser cuidado, o nosso anseio por transcendência e pertencimento. E quando a gente integra a espiritualidade com a ciência, algo muito diferente acontece. Aqui não é nada sobre crença, é sobre entender que saúde de verdade é estar conectado com algo que pulsa dentro, mas também fora de nós. Eu realmente desejo que essa conversa ela toque o coração e a mente de vocês. Isso é um convite, tá? Para meditar. Para olhar para a história de cada um de nós com muito mais carinho. E quem sabe, descobrir ou redescobrir o motivo pelo qual você vive a sua vida e o estabelecimento de um caminho
para que você possa tocar na sua melhor expressão humana. Muito obrigado.